Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Professor Regildo na área. Eu tô aqui trazendo esse novo vídeo para vocês, tá bom? Pra gente falar sobre equação da reta, né? A gente está nesse período agora trabalhando a geometria analítica, né? Para as turmas do terceiro ano. E a gente vai dar seguimento na nossa teoria com a teoria sobre a equação da reta, certo? Lembrando que a equação da reta ela tem algumas formas que nós vamos trabalhar com vocês hoje, né? Em cima do nosso conteúdo. E a gente vem trazendo alguns exemplos para que vocês tenham fundamentação para resolver os exercícios. Tudo bem? Vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Nos pontos descritos, determine os coeficientes angulares, certo? Então essa questão é uma questão semelhante com a questão 1 da nossa lista 07 de atividade, ok? E nós temos o item A. Quais são os pontos que estão no item A? No item A nós temos os seguintes pontos, ó. O ponto A, menos 6 e 3, e o ponto B, 2 e menos 2, certo? Com esses dois pontos nós vamos encontrar o coeficiente angular dessa reta, certo? Para o coeficiente angular de uma reta, nós temos a seguinte igualdade, ó. Nós temos que o coeficiente angular, que é indicado pela letra M minúsculo, vai ser igual ao YB menos o YA, dividido, ó, por XB menos XA. Para sabermos quem são esses pontos, nós vamos renomear cada elemento nos pontos para que possamos ter uma facilidade maior na coleta das informações. Então, vamos renomeando aqui os pontos. Aqui vai ser, ó, X de A, Y de A, X de B e Y de B. Pronto. Após renomear esses pontos, indicando cada um dos seus valores pela posição, nós vamos substituir na igualdade da fórmula, certo? Para encontrar o coeficiente. Então, nós teremos, ó. Aí é só observar, quem é o Y de B? O Y de B lá no ponto B, ó, é o menos 2. Então, nós substituímos esse valor dentro da posição. Menos 2. Repetimos o menos da fórmula. E observamos quem é o Y de A. Quem é o Y de A? 3, ó. Tá lá nomeado, ó. 3. Então, aqui vai ficar 3. Isso aqui tudo dividido, né? Agora, ó, o X de B. Quem é o X de B? Lá no ponto B, o X de B vai ser 2, ó. Fica 2. Repetimos o menos, que é da fórmula. E observamos quem é o X de A. Quem é o X de A, ó? Menos 6, tá bom? Então, como já tem o menos da fórmula e o valor lá da abscissa é menos 6, então ele vai ficar dentro do parênteses para que esses sinais não fiquem juntos, tá bom? Eles não podem ficar juntos quando eles são consecutivos, dessa forma, certo? Na parte do numerador, nós temos menos 2 e nós temos menos 3. Aqui vai a regra para a operação de números inteiros. Vale o sinal do maior, tá bom? Então, aqui nós temos que o 3 é maior do que o 2 e o sinal dele é menos. Então, repete o menos lá. Como os sinais são iguais na operação com números inteiros, nós somamos. Então, aqui vai ficar 2 mais 3, 5, ó. Dividido, né? Cabe uma observação nesse ponto aqui, nesse quesito. Se os sinais forem diferentes, nós iríamos subtrair, tá bom? Então, sinais iguais somamos, sinais diferentes subtraímos. No denominador, nós temos 2, repetimos, ó. E nos dois sinais consecutivos, nós fazemos o jogo de sinal para eliminar o parênteses. Então, vai ficar mais, e repete o 6, ó. Então, seguindo a operação, nós teremos que o nosso coeficiente angular vai ser, repetimos o menos 5 que está no numerador, e somamos embaixo, ó. 2 mais 6, 8, ó. Então, nosso coeficiente angular, nesse primeiro item A, vai ser menos 5 sobre 8, tá bom? Espero que vocês tenham entendido nesse ponto e vocês vão fazendo como eu indiquei, ponto a ponto, sinal por sinal, para que você não se perca nas operações, tá bom?
Agora, para nosso segundo exemplo, eu estou trazendo aqui um exemplo sobre ângulo, certo? Eu trabalhei uns exemplos de angulação no cálculo do coeficiente nos exercícios, e eu estou trazendo também um exemplo aqui para que possa elucidar essas questões para vocês. Calcular o coeficiente, ó, quando um ângulo alfa for igual a 120 graus, tá bom? Então, o ângulo alfa, quando ele for 120 graus. Esse alfa, né? Certo. Antes de nós falarmos sobre o cálculo desse coeficiente, eu quero recordar uma pequena parte dessa teoria para vocês, né? O que é que nós temos? Nós temos que o coeficiente angular, de uma reta através de um ângulo é a tangente desse ângulo, tá bom? Então, a tangente de um ângulo alfa vai me dar o coeficiente angular de uma reta qualquer referente a essa angulação, tá bom? Mas para isso é necessário recordar um aspecto importante desse cálculo, tá bom? É necessário recordar um fato importante, que a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno. Regido, isso realmente tem importância? Tem, porque essa relação de igualdade da tangente sendo o seno dividido pelo cosseno vai variar no sinal da operação, certo? Então aqui nós temos um círculo trigonométrico de raio 1, certo? A distância do centro a qualquer ponto da circunferência vai ser 1, que é a nossa circunferência trigonométrica. E aqui, ó, no eixo da ordenada vai ser o seno, e no eixo da abscissa vai ser o cosseno, certo? 0, 90, 180, 270, 360 graus, a nossa circunferência. Aqui na questão nós temos um ângulo de 120 graus, certo? Se nós observarmos, aqui nós temos nessa região aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. São 4 quadrantes, certo? Nesse primeiro quadrante nós temos o que? Nós temos que o cosseno está à direita e o seno está para cima. Então, nós temos valores positivos à direita e para cima. Então, tudo que tiver nessa região aqui, ó, vai ser positivo. No segundo quadrante, nós temos o cosseno à esquerda, que é negativo, e o seno está para cima, certo? Então, vai ter um positivo e um negativo. Então, nesse caso aqui, como é uma divisão, o resultado final vai dar negativo. No terceiro quadrante, ele se encontra à esquerda e para baixo, ó. Então, essa região aqui vai ser negativo com negativo, vai ser positiva. E, finalmente, no quarto quadrante, nós temos que o cosseno está à direita e o seno está para baixo. Então, vai ser um positivo e um negativo. Então, aqui vai ser negativo. Professor, por que você está dizendo isso? Porque para o cálculo do ângulo, da tangente do ângulo de 120 graus, nós vamos ter a seguinte relação, ó. Como a tangente é o seno dividido pelo cosseno, e o seno está para cima e o cosseno está à esquerda, então vai ser um positivo e um negativo. Quando nós realizarmos a divisão de um positivo por um negativo, o resultado vai ser negativo. Certo, então, feita essa análise, tá bom? De saber de onde é que vai sair o sinal desse coeficiente através da tangente, agora cabe nos encontrar qual vai ser o ângulo no primeiro quadrante que é correspondente ao 120, que são iguais, tá bom? Então, esse cálculo é feito da seguinte maneira, ó. Nós pegamos o ângulo de 180 graus, que é o subsequente, ó, e subtraímos do valor solicitado, ó. 180 menos 120 vai dar 60 graus. Então, a tangente de 120 graus, ela é equivalente, ela é igual ao ângulo de 60 graus, que está no primeiro quadrante, tá bom? Então, nós partimos para essa nomenclatura, ó. A tangente é o seno pelo cosseno. Então, a tangente de alfa vai ser quem? Vai ser a tangente de 120. Só que quem é a tangente de 120? É ao menos a tangente de 60 graus, porque está no segundo quadrante e ela deve ser negativa, ó. Então, nesse ponto aqui, a tangente, ó, de 120 graus vai ser quem? Vai ser menos a tangente de 60. Quem é a tangente de 60?
raiz de 3, certo? Então, a tangente de 60, que ela é equivalente a de 120. Nesse ponto aqui, ó, a nossa tangente vai ser de 120 graus, vai ser menos raiz de 3, que é o nosso coeficiente angular, ó, tá bom? Então, nesse ponto aqui, o coeficiente angular vai ser menos raiz de 3, ok? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Pronto, nesse nosso segundo exemplo, nós temos uma questão solicitando a equação geral da reta e também solicitando a equação reduzida, tá bom? Vamos lá para o enunciado. Determine a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Aqui ficou manchado, mas aqui são pontos, viu? O ponto A, 1 e menos 1, e o ponto B, menos 2 e 4. Antes de nós atentarmos essa estrutura que eu fiz aqui do lado esquerdo, nós vamos para a montagem da nossa matriz, certo? Para o cálculo do nosso determinante, para encontrarmos essa equação, tá bom? Nós vamos utilizar o determinante, porque no conteúdo passado nós trabalhamos condição de alinhamento de 3 pontos, e a condição de alinhamento de 3 pontos para uma reta é que o determinante tinha que ser igual a 0, tá bom? Então, para o cálculo da equação da reta, como estamos falando de reta, a condição para encontrarmos a equação da reta vai ser que o determinante formado pelos pontos, por 2 pontos, considerando um terceiro ponto desconhecido, é que esse determinante seja igual a 0, tá bom? Então, a gente vai primeiro montar a nossa matriz. Aqui é a nossa matriz. Vamos indicar um ponto x e y que não sabemos quem é, tá bom? O primeiro ponto vai ser o ponto A, ó, 1 e menos 1. Colocamos na segunda linha abaixo, ó. O ponto B, menos 2 e 4. Tá aqui, ó, menos 2 e 4. Na terceira coluna, como nós não temos como complementar, vamos complementar com o número 1, certo? Então, essa matriz aqui estruturada, nós vamos pegar ela, colocar aqui na frente, e aplicando a regra de Sarri, nós vamos pegar as duas primeiras colunas, ó, e repetir na frente, certo? Aqui de preto, ó, nós teremos as diagonais principais, que ao multiplicar, nós somamos os valores, né, das parcelas. E aqui de azul, nós temos as diagonais, ó, secundárias, certo? Que ao multiplicar cada parcela, nós subtraímos essas parcelas. Assim, ó, nós teremos a seguinte estrutura. Eu já deixei montada aqui para que nós possamos ganhar um pouco de tempo, tá bom? Então, aqui, quem é a primeira diagonal lá? A diagonal principal, ó. X menos 1 e 1, tá aqui, ó. Mais porque é a diagonal principal. Segunda diagonal principal, ó. Y vezes 1 vezes menos 2. Tá aqui o menos 2. Lembrando que quando tem valor negativo, coloca dentro do parênteses. Mais porque é a diagonal principal. Terceira diagonal, ó. 1 vezes 1 vezes 4. Tá aqui, ó. Finalizadas as diagonais principais, agora nós vamos para as diagonais que estão de azul, que é as diagonais secundárias. Então, vai o menos primeiro, ó. A nossa primeira diagonal, y vezes 1 vezes 1. Tá aqui, ó. Menos, que é a diagonal secundária, x vezes 1 vezes 4. X vezes 1 vezes 4. Tá aqui. Menos, que é a diagonal secundária, a nossa última diagonal. 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Como tem negativo, fica dentro do parênteses. Então, fica, ó. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 2, igual a 0, que são, porque é uma reta e eles estão alinhados. Agora, antes de nós fazermos as multiplicações, faremos o jogo de sinais primeiro. Então, vai ficar aqui, ó. Mais com menos é menos, menos com mais, menos. Então, x vezes 1, x vezes 1, x. Mais com mais é mais com menos, menos. Y vezes 1 é y, y vezes 2, 2y. Mais com mais é mais com mais, mais. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4, 4. Menos com mais é menos com mais, menos. Y vezes 1 é y vezes 1, y.
Menos com mais é menos com mais, menos. X vezes 1 é x, x vezes 4, 4x. Menos com menos dá mais com menos, menos. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, 2. Tudo isso aqui igual a 0, ok? Nesse ponto agora, nós faremos as operações algébricas com valores iguais, certo? Com elementos iguais. Então, nós vamos trabalhar o x com o x, o y com o y e a parte numérica que está sozinho, certo? Juntas também, tá bom? Então, aqui nós observamos que aqui nós temos menos x, ó, e lá nós temos menos 4x. Aqui, como não tem nada, é como se tivesse 1 na frente, tá bom? Então, como 4 é maior do que 1, vai o sinal do maior. Então, vai ficar menos aqui, ó. Aqui temos menos 4 e aqui temos menos 1. Os sinais são iguais, ó. Então, nós somamos 4 mais 1, 5x. Faremos agora o menos aqui, y, ó, com o menos 2 lá, ó. O 2 é maior do que 1, então vai ficar o sinal do maior negativo, que é do 2. Como temos menos 2y e menos 1y e os sinais são iguais, nós somamos 2 mais 1, 3. Agora faremos a parte numérica, ó, mais 4 com o menos 2. O 4 é maior do que o 2, então vai o sinal do maior, positivo. Os sinais são diferentes, ó, então sinal diferente subtraímos. 4 menos 2, 2. Igual a 0. Nesse ponto aqui, ó, vamos multiplicar todo mundo por menos 1 para tornarmos os valores das incógnitas positivas. Então, aqui eu vou multiplicar pelo 5. Ó. Menos com menos é mais. 1 vezes 5x, 5x. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 3, 3y. Menos com mais dá menos. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0 dá 0, certo? Então, aqui nós encontramos 5x mais 3y menos 2 igual a 0. Essa primeira equação aqui, como ela está igualada a 0, ela vai ser chamada a nossa equação geral, tá bom? Então, a equação geral de uma reta é quando a expressão todinha está igualada a 0, tá bom? Então, quando ela está igualada a 0, ela vai ser chamada de equação geral. Agora, faremos a nossa equação reduzida, tá bom? Logo, quem é que vai ser a nossa reduzida? Nossa equação reduzida. Vou pegar aqui a equação lá geral, né? Ó. 5x mais 3y menos 2 igual a 0. A equação reduzida, pessoal, nada mais é do que a equação com o y isolado, certo? Então, nós vamos isolar o valor de y. Vamos manter aqui o 3y, a igualdade. Aqui era mais 5x, vai para lá menos 5x, ó. Aqui era menos 2, vai para lá mais 2, ó. Certo? Quem multiplica de um lado, divide do outro. Então, vamos manter o y, vai ser igual a menos 5x, dividido, ó, por 3, mais, como o 3 está lá, também dividido por 2. Por 3, aliás, né? Desculpe. Dividido por 3. Então, nesse caso aqui, ó, como o y está isolado, tá bom? Essa expressão aqui vai ser a nossa equação reduzida, tá bom? Equação reduzida. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Essa foi a nossa parte de explicação para os exercícios, certo? Através desses exemplos. Curta e compartilhe os meus vídeos e até a próxima.